Atos, capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samária. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto contra ele. Paulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samária e dizendo ser ele um grande personagem, a qual todos atendiam desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinham fazendo pasmar com suas mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizava-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simeão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que o da Samária havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse Pedro: Vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo o que está em fel e amargura, laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simeão disse: Rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Ele, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope eunuco, de Candace, rainha das etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e sentado ao lado do seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende porventura o que está lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhes a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o coração,
E respondendo ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia.